Que planeta é esse? Em que a vida pulsa diferente, em que a tecnologia não precisa ser de ponta, em que o trabalho é aplaudido, em que a euforia pode virar frustração, em que a idade seja vitalidade, em que a espontaneidade pode ser provocada, em que a tristeza vira um sorriso, em que se equilibra em botijão de gás, em que sentimentos antagônicos convivem, em que se é um na multidão, em que talvez seus habitantes sejam surdos, em que lancem moda, em que sejam sincronizados, em que nem sempre a tranquilidade esteja presente, em que os visitantes são bem recebidos, em que seus habitantes sintam fome, em que tem cânticos, ritos e ritmos, em que os sentimentos afloram, em que os olhos ficam mais atentos, em que nem tudo é compreendido e nunca será. Este é o Planeta Scarpelli, localizado em Florianópolis, no tradicional bairro do Estreito. O empresário paulista Orlando Scarpelli chegou a Florianópolis em 1930. No bairro Estreito, montou a manufatureira Scarpelli. Apaixonado pelo esporte, em 1943, doou um terreno ao Figueirense, onde 17 anos depois foi construído o estádio que ganhou o nome dele em 1971. Orlando Scarpelli foi, assim, fundamental, eu acho. Eu sempre acho que, às vezes falam, construir arena, não sei o quê, eu digo, sempre falo, desde que não tirem o nome de Orlando Scarpelli do estádio, porque ele não merece. Eu acho que isso aqui sempre terá que se chamar Orlando Scarpelli, porque não é qualquer pessoa que faz uma doação dessa. Isso aqui era o morro, era o mato, a patola veio, aquela máquina, o trator, para plenar o estádio, para fazer o que tem hoje aqui. Então nós, a gurizada, 8, 10 guris, ia na frente do trator com aquele barro. E o barranco eles aproveitaram da mesma maneira que era a geral do Campo da Liga, ou seja, era feito em cima do barranco, né? Em cima do barranco. E ali o barranco foi o primeiro lugar para o resto, o pessoal ficava em pé. A cabine de imprensa era uma casinha bem modesta de madeira, com pilotis, né, em cima, e os locutores ficavam ali em cima. E no meio das duas casinhas tinha um portão de entrada onde os jogadores entravam para participar do jogo de futebol. Quando vim pela primeira vez para conhecer o estádio Orlando Scarpelli, não existiam essas arquibancadas, essas cadeiras. Naquela época eram pequenas estruturas de madeira, onde nós transformávamos aqueles espaços no templo do nosso trabalho. Mais tarde vieram as construções de alvenaria, em seguida a construção da famosa arquibancada metálica do Orlando Scarpelli para o Figueirense poder disputar pela primeira vez com o clube catarinense, disputando o Campeonato Brasileiro.
estádio do Figueirense era bastante precário, né? Dificuldade, não é essa estrutura que é hoje maravilhosa, né? Tinha muita dificuldade. Aqui atrás, onde nós estamos aqui nessa arquibancada, era a sede do Figueirense, onde tem aquele espaço onde tem a turma da Figueira ali, que joga aquele dominózinho ali, eram os 2 vestiários de visitante. Então o time profissional mesmo que vinha aqui jogar no Figueirense na época, eles passavam no meio da massa para entrar no campo, né? Não tinha túnel, não tinha nada. O estádio foi, assim, vamos dizer, inaugurado na primeira etapa dele, no jogo contra o Atlético Catarinense, com um resultado de 1-1. Era bem complicado isso aqui. As estações de rádio, né, eram umas palafitas assim de madeira, meias quase caindo, que eu acho que era o vento sul que fazia elas ficarem assim. E tinha só uma arquibancada, enfim, era bem complicado isso aqui. Para podermos entrar no Nacional, teríamos que reformar esse estádio, que não tinha capacidade para o campeonato nacional, né? Naquela época era nacional, não era brasileiro como hoje. E aí o Colombo assumiu, disse que sim, que ia ajudar. E realmente ajudou, né? Fizeram a grama primeiro, depois que plenaram, e fizeram uma cerquinha de madeira no sarrafio ao redor do campo, não do estádio. O estádio não tinha nada. Eu tive o privilégio de testemunhar nesse estádio Orlando Scarpelli a construção das arquibancadas de concreto. Então nós começamos a transmitir um jogo aqui no Orlando Scarpelli, havia um determinado número de vigas colocadas. Quando nós terminamos a narração do jogo, já tinha dezenas de outras vigas colocadas, cobrindo-se o espaço, e aquilo representava então para o torcedor, para a grande torcida do Figueirense, que indiscutivelmente é a maior torcida do estado de Santa Catarina, aquilo representava um orgulho muito grande, porque ela estava vendo crescer a sua casa, estava vendo crescer o seu palco. E a construção do estádio permitiu que o Figueirense também pensasse de uma outra forma, pudesse arrecadar mais, ter mais torcedor. E o fato também de participar no campeonato nacional ficou muito marcado na memória de futuros torcedores, fazendo a opção alvinegra, ou seja, figueirense, inclusive filhos de havaianos, pelo fato de estar frequentando o estádio Orlando Scarpelli. Você sabia que o maior público do planeta Scarpelli é de 32.800 torcedores no jogo Figueirense 0, Vasco 1, em 24 de setembro de 1975? A população do planeta Scarpelli é formada por inúmeros grupos como jornalistas, atletas, árbitros, torcedores e comerciantes. Seus territórios são demarcados e respeitados. Numa época que o Figueirense estava numa fase ruim, teve umas pessoas que a gente veio aqui para fazer uma defumação. Defumamos lá, defumamos aqui, aí a gente foi defumar a trave do lado de lá. Quando a gente chegou na metade do campo, ligaram a irrigação, todo mundo saiu correndo disparado por aqui afora, acabou a defumação, acabou-se tudo dentro do estádio, ninguém nunca mais fez nada, todo mundo assustado. Eu já trabalho mais ou menos no espetinho, mais ou menos uns 10, 12 anos, né? Mas já frequento o estádio já há anos, né? Desde o Dizote, né? Outras lembranças gostosas do estádio estão relacionadas a algumas figuras folclóricas que passaram por aqui. A charanga do Paulinho, né? Que foi um marco no estádio e na torcida do Figueirense. O Claudinho, já falecido, né? Com aquela presença super pitoresca dele, o Claudinho Gandolfi. São marcos do estádio que mostram o quanto esse espaço
é um espaço de interação e de integração na comunidade. Eu peguei a charanga no tempo do Major Ortiga, ele me escolheu, viu que eu estava sempre dentro do Orlando Scarpelli, porque aqui eu fui criado, aqui eu ajudei a colocar a grama, aqui eu fui jogador, aqui eu ajudei a pintar o estádio. É um estádio assim que tem uma magia especial esse estádio, porque acho que é a sua torcida que faz isso, né? É interessante você entrar dentro do Orlando Scarpelli para apitar um jogo de futebol de um campeonato profissional, seja no catarinense ou até mesmo brasileiro, e ver a magia com que esse estádio que a torcida, quando lota o Scarpelli, ela transmite dentro do estádio uma energia positiva, uma sensação diferente. Não é à toa que esse estádio é considerado Caldeirão de Santa Catarina, né? Eu falo estado como proteção porque a partir do momento que você está aqui, você deixa de ir na sua casa, você passa a ficar aqui dentro, conviver, você se sente tão protegido como se estivesse na sua casa. Somado a isso, a um segundo amor, sendo que a casa, claro, é o amor supremo, e você pretere o seu lar e passa a adotar uma outra edificação, um outro local como o seu. Né? Um estádio de futebol, aí você ali um segundo amor, que no caso é um time, né? Juntamente com uma torcida, e um local que o protege tão bem quanto a sua casa, com pessoas que também passam a fazer parte da sua família. Sem dúvida alguma, um estádio que me marcou muito por dois motivos. Primeiro, eu estive no Scarpelli, muita gente acha engraçado, vendendo picolé da Vitamel. Eu lembro de um jogo Figueirense e Desportiva do Espírito Santo, acho que foi 4-1 Figueirense, Badu jogava, e eu vendendo picolé na arquibancada, não me esqueço nunca. Depois eu passei a ser repórter de campo. E no Scarpelli, muitos momentos especiais, são jogos memoráveis, são clássicos, são decisões estadual, são grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, um estádio lotado, ele tem essa energia das pessoas, do grito, da vaia, enfim, de tudo que faz um grande espetáculo. Agora, o estádio, só como uma grande armação de cimento, daí acaba representando pouca coisa. Então, o que dá o algo especial ao jogo e ao estádio é a presença do torcedor, é o grande público lá dentro. Aquela meia dúzia daqueles torcedores, eles vêm aqui, eles dizem, pensa que eu vim para ver o jogo, eu não vim ver o jogo. Eu vim aqui só comer um espetinho, mas eles nem olham para o espetinho, eles ficam daqui olhando lá para o jogo, sabe? Passo a maior parte da minha vida dentro do estádio Orlando Scarpelli, praticamente desde o dia que eu nasci. Isso aqui é que nem a minha casa. Eu sou apaixonado por isso aqui. Mas é a minha vida. Se eu morresse hoje, se pudesse ser enterrado dentro do Figueirense, eu queria ser. Scarpelli é tudo, né? Minha casa, a minha segunda morada. Meu marido diz que eu gosto mais do Scarpelli do que dele. Ele fala isso pra mim, mas sei lá, desde pequena, né, a gente tem esse vínculo, esse carinho, isso aqui é tudo pra mim, é tudo, tudo. Fico doida quando vejo o torcedor aí quebrando, fico louca, eu acho que a gente não pode quebrar patrimônio, isso aqui é um patrimônio que é uma herança que deixaram pra gente, né, é uma herança que deixaram, a gente vai deixar pros filhos da gente. Eu amo isso aqui, eu amo de paixão, isso aqui é tudo para mim, tudo. Todas as vezes que eu venho para cá, eu fujo da minha rotina. E venho para algo que eu gosto, trabalho. Tu já pensou associar o trabalho a gostar? É tudo de bom, não é? Orlando Scarpelli, que sem dúvida, por muito tempo foi a extensão da minha casa. E realmente tive momentos especiais, né, naquele estádio. Olha, eu tenho várias lembranças no Scarpelli, né? Assim, de resultado, de jogos, né? Aquela vitória contra o Grêmio de Porto Alegre, né? Que nós fizemos. Algumas participações no Campeonato Brasileiro. Campeão da Taça Mané Garrincha, aqui dentro do Figueirense.
A hora que eu subi no Orlando Scarpelli, fiquei todo arrepiado, cara. Pô, eu tô jogando agora no inimigo, cara. Para nós era inimigo, né? Mas depois foi uma passagem de 6, 7 meses brilhante no Figueirense, foi fantástico. Eu tive jogos aqui do cara de ir no vácuo da torcida, né, cara? Ir no vácuo da torcida, não tava dando de um jeito. Rapaziada, ajuda aí porque é com a gente mesmo. E vamos lá, que vamos. E o pessoal gritando, o pessoal cantando a charanga do Paulinho e aquela coisa toda. E a gente ia e tinha bons resultados. Quer dizer, tudo isso aqui dentro, né? Então, é um lugar que não tem como passar em branco, não tem como esquecer. Olha, o estádio ali me proporcionou realmente um dos melhores momentos da minha vida como profissional no futebol, foi no Scarpelli. Esse era o nosso Maracanã. Claro, bem modesto do que é hoje, muito mais modesto, especialmente na estrutura de arquibancada, na estrutura de vestiário hoje, é uma maravilha o vestiário do Figueirense, e especialmente o gramado. O gramado do Figueirense ele foi elogiado por 3 anos seguidos, eleito o melhor campo do Brasil, né? Jogar aqui dentro do Scarpelli para mim era como se tivesse praticamente uma certeza de uma vitória, né? Eu me sinto parte do estádio, cara. Eu tenho um prazer de falar isso. Eu sinto parte da história do Figueirense, da história do estádio. Sei lá, é aqui dentro. Você sabia que já se apresentaram no Planeta Scarpelli o Rei Roberto Carlos, Rod Stewart, Eric Clapton, Xuxa, Sandy Júnior e Black Eyed Peas? Florianópolis prepara-se para a estreia do Figueirense no Campeonato Nacional. Em função do evento, a Ponte Hercílio Luz, a única ligação da ilha com o continente, registra um grande congestionamento. Ainda em obras, o Orlando Scarpelli recebe uma multidão de alvinegros. No final, um empate em 0-0 e Santa Catarina pela primeira vez em um campeonato nacional. Novos ventos no Planeta Scarpelli. Uma invasão de alegria. Figueirense campeão. O Figueirense havia conquistado o título em 74, quase 20 anos, e foi um time que acabou se desmanchando em meio ao campeonato, houve debandada de jogadores, e os que ficaram foram a maioria da casa. E 2 gols do Ricardo Teodósio dentro do Scarpelli com casa cheia. Foi muito bom. Mas a lembrança ruim foi nesse mesmo jogo, a invasão de campo, em 94, que por sorte, alguns jogadores do Criciúma, Jairo Lenz foi um deles, levou uns sopapos da torcida, mas acabou acontecendo que a invasão foi julgada depois no TJD e foi mantido o título estadual do Figueirense de 1994.
Em 2007, o Planeta Scarpelli foi o palco da decisão da Copa do Brasil entre Figueirense e Fluminense. As equipes protagonizaram um grande duelo. E o Alvinegro do Estreito ficou com o vice-campeonato da segunda maior competição nacional de futebol. O Planeta Scarpelli em erupção para a disputa do último título do século XX. Contra o Avaí foi o jogo histórico, né? O jogo épico, né? Fazia tempo que o Figueirense não vinha disputando uma final de campeonato catarinense, justamente uma final contra o seu maior rival, que é o Avaí, dentro do Orlando Scarpelli, num domingo radiante, um domingo de sol radiante. A gente estava entrando, a gente estava vindo de ônibus do hotel ali, que a gente concentrava no hotel próximo aqui. A gente estava vindo, passando no meio da torcida, muita gente do lado de fora, muita gente. E quando chegamos aqui, o estádio já estava lotado, não cabia mais ninguém. E eu fui premiado em apitar a grande final de 1999, uma decisão quentíssima. Para muitos um jogo polêmico, para mim um grande jogo na minha carreira. Um jogo que faz parte da história do futebol catarinense. Aí, já o primeiro lance polêmico. Nós conseguimos ganhar o jogo no tempo normal que a gente precisava, porque tínhamos perdido o primeiro jogo lá e a gente precisava ganhar para ir para a prorrogação. Aí foi o que aconteceu, né? Não pude agradar a quem perdeu e com certeza agradei a quem ganhou, é claro. Isso é fato notório dentro do futebol. E a torcida fez a diferença, né? A diferença sempre faz a diferença, né? O torcedor lotando os estádios, aquela pressão no time adversário, até em cima da própria arbitragem, o torcedor tem o seu papel importante, né? Quando uma partida de futebol transforma-se em odisseia. Quando o resultado final demora 7 meses. Quando a batalha transforma o planeta.
foi realmente um divisor para o Figueirense, que foi em 2001, no jogo contra o Caxias, que o Abimael fez o gol do acesso, aquele gol fantástico. Esse processo do pessoal invadindo o campo, a gente já sabia que naquela invasão ia ter uma consequência grave. Entendeu? Na hora do jogo que o pessoal já começou a invadir, já começou a ficar apreensivo, porque já sabia que vinha uma consequência, né, daquela atitude da torcida. E aí foi aquela batalha de 7 meses, o campeonato mais longo das nossas vidas, foi fora de campo para a gente conseguir o acesso em 2002. Para a parte da jurídica, mas eu acho que nós subimos, no acesso nosso foi dentro do campo, né? Processo, o Caxias entrou, porque o campo foi invadido, aí teve aquele processo de querer que a gente não subisse, na verdade ficou naquela, né, aquela dependência do processo. Foi um momento assim que a gente passou de ansiedade, de sofrimento, nós ficamos aqui até tarde para esperar julgamento, esperar resposta, então todo mundo sofreu junto, né? Marcante, pelo menos na minha concepção, que foi o jogo de Figueirense e Caxias. Quem estava naquele dia no Scarpelli vivenciou um dos momentos históricos, né, para o clube, para o Figueirense, porque depois daquele acesso o Figueirense realmente teve um crescimento absurdo. Foi mais um mal entendido do torcedor que estava do lado de lá, né? Porque eu estava posicionado ali na metade, quase no meio, na intermediária aqui. E foi uma bola que saiu na lateral aqui do lado de cá. Invadiu, olha lá. E o árbitro não acabou o jogo. O árbitro, ele apontou como se fosse... ele estava apontando o lado que era para ser para onde que era para ser o lateral cobrado. Então, como ele estava de costas para o torcedor lá, o torcedor achou que ele tinha apontado para o meio campo e tinha acabado o jogo, né? Pô, aí eu não entendi nada. Quando eu olhei para trás, comecei a ver o torcedor pulando, só deu tempo de eu correr, parei no vestiário. Aquele gol inesquecível do Abimael, que até hoje todo mundo fala, né? O neguinho correndo, dando a volta aqui, olímpica aqui, ouvindo o torcedor gritando, aquele dia lá foi maravilhoso também. Eu costumo dizer que a narração ela não se constrói sozinha, né? Precisa de um montão de fatos para que ocorra algo assim tão especial como foi para a torcida do Figueirense. Estádio lotado dá uma emoção diferente, não há dúvida, dá uma sonorização diferente também para a locução, então isso ajudou. Eu sempre digo que o improviso é pensado. Eu não pensei em tudo aquilo, mas algumas coisas eu tinha pensado a caminho do estádio, como, por exemplo, associar a Série A com acesso, associar a alguma coisa. Mas nem tinha lembrado que o Abimael jogava no Figueirense naquele momento, porque ele era reserva. Então, no momento do gol, reuniu várias coisas e aquela sequência de A acabou dando um toque especial. Ouça a galera do Scarpelli! Figueirense vai trocar ali no Caxias, vai à procura do gol, lá dentro Abimael, Genilson, Léo Mineiro, lá vem a bola em direção ao gol, subiu o Léo, desviou! Gol! Do Figueiraço! Abimael, o talismã Abimael, na primeira bola ele só desviou de cabeça. De amor, de alegria, de acesso, de alvinegro,
Bate Abimael, a miséria!